vamos falar de mães. A gente está na Semana das Mães, né? E quem em casa se identifica é mãe com essa frase: mãe é ter culpa eterna. Você sente culpa sempre assim? Eu sinto. Mas nós vamos tirar isso da sua cabeça. Eu estou conectada com a mãe, a Nanda Figueiredo, ela que é psicóloga, e o papo por aqui agora é saúde mental materna. Ananda, um prazer te receber mais uma vez. Muito boa tarde. Boa tarde, Gil. Boa tarde. Bom estar aqui de novo. E aí, mãe é ter culpa eterna, né? É sentir culpas eternas. Não que a gente não sinta, né? É bem comum esse relato de sentir uma culpa contínua, mas ao mesmo tempo a gente precisa dizer que essa não é uma questão individual, né? A culpa não está aí à toa. A culpa ela vem como um produto de uma cultura e de um fio histórico que vem colocando sobre as mães a principal responsabilidade, como se fossem as principais responsáveis pelo cuidado das crianças, pelo bom desenvolvimento, por um desenvolvimento inclusive ideal, né? Agora, se a gente começa a trabalhar nessas questões culturais, aí a gente vai conseguir, pelo menos, dividir essa culpa com outras figuras de cuidado para além da mãe. Com certeza, né? E deixa eu só olhar aqui para o nosso telespectador, né? Falar dessa questão aí de culpa. A Ananda falou mesmo da questão da cultura, né? Que é cultural. Realmente, por exemplo, hoje eu estou sempre aqui, né? E meus filhos almoçam com o pai, né? Eu sinto culpa, às vezes, de não estar almoçando com ele todos os dias, mas eu estou aqui trabalhando, feliz na minha carreira, também feliz com eles. Em casa, quando eu chego, a gente janta, né, Ananda? Então, assim, eu acho importante a gente compartilhar e falar sobre isso. Porque externando, a gente consegue ver que não é bem assim, né? Exatamente, porque quando a gente fala que uma mãe sente culpa, ou que as mães sentem culpa, a gente está mais uma vez direcionando para essa mãe ou para essa mulher que ocupa a função materna, né? Que exerce a função materna, a gente está destinando para ela a responsabilidade de dar voltas naquela culpa. Então, de fazer algo com aquela culpa, de dar um destino para essa culpa ou no nosso sonho ideal, assim, de não sentir mais culpa. Acontece que essa não é uma possibilidade na medida em que todos os cenários sociais reforçam que a gente sim precisa sentir culpa, né? Não é à toa que todas nós temos a mesma queixa. Então, fico pensando aqui quantos pais que estão envolvidos, né, no cuidado e enfim, sim, empenhando suas energias na sua carreira, que estão nesse momento conversando com alguém e dizendo: me sinto muito culpado por estar aqui trabalhando enquanto meus filhos almoçam com a mãe. Essa estranheza, na medida que eu falo isso, que talvez chegue nos ouvidos de vocês, né, ela vem justamente da naturalização de que a mãe é a responsável principal pelo cuidado das crianças, quando a gente sabe, inclusive, que em outras épocas da história não era a mãe a responsável pelo cuidado das crianças. Esse é um ponto da nossa época, da nossa cultura, que a gente repete exaustivamente e que vai fazer isso no próximo domingo, né? As propagandas, a publicidade faz exatamente isso, reforça que a mãe é essa pessoa abnegada, extremamente dedicada, completamente dedicada e, sobretudo, responsável pelo bom desenvolvimento da criança. Por isso que a gente trouxe esse assunto para debater com o nosso telespectador, fazer as mulheres, as mães refletirem. Ananda, você percebe que a mulher, quando vira mãe, assume uma carga, esse peso que você falou, um fardo, né? Que muitas vezes é difícil de lidar. Então, por isso, a gente tem que falar sobre isso, a saúde mental da mulher. Nós estamos vivendo, inclusive, um mês dedicado a isso, né? Isso, Gi. Acho que é importante a gente dizer, né, que a culpa ela é um dos fatores dessa engrenagem que adoece mulheres. Eu queria compartilhar com vocês alguns dados estatísticos, né? Um deles que eu gosto muito de dizer também é que a gente, quando alguém engravida, quando uma mulher engravida, a gente tem algumas preocupações, né? Uma delas costuma ser com gestação, com diabetes gestacional. Então a gente fica, já fez o exame da curva glicêmica, né? Tá tudo bem, não teve diabetes? Mas a estatística que eu quero trazer aqui, eu espero que chegue aos ouvidos chocando, porque essa é realmente a intenção, é que as mulheres adoecem muito mais de depressão perinatal e pós-parto do que de diabetes gestacional. E que já existem uma série de estudos, dezenas de estudos, né, que dizem pra gente que o desenvolvimento do bebê e a saúde do bebê é completamente afetada pelo adoecimento mental dessas mães. Para além disso, uma outra coisa importante também de a gente dizer, reforçando com dados aqui essa nossa conversa, né, é que nos primeiros 2 anos de vida da criança, as mulheres morrem mais de suicídio do que de hemorragia pós-parto. Suicídio é a principal causa de morte materna nos primeiros 2 anos de vida da criança. Poderia continuar trazendo aqui uma série de dados para vocês, mas eu acho que esses dois eles já são ilustrativos, né? Porque a gente tem em vista que, apesar da cultura, apesar do nosso tempo histórico, contar da maternidade como o ponto alto da biografia da mulher, né? Então, assim, o momento de mais realização,
e até de alguma forma a gente conta da maternidade como se ela fosse protetiva para a saúde mental materna ou para essa mãe, no sentido de que você vai ficar tão feliz que nada mais vai lhe afetar, né? Mas na verdade é o contrário. No período gravídico puerperal, por exemplo, as mulheres têm 16 vezes mais chance de desenvolverem um quadro de psicose, né? Então realmente rompem com a realidade, do que em qualquer outra fase da vida. A maternidade é adoecedora, e não é adoecedora pelo que o bebê chega, é adoecedora porque a sociedade não cuida das mulheres. Ai, é mesmo. Ananda, você falando, eu me arrepiei, viu? Alguns dados eu já até conheço, assim, mas eu acho que deve ter tocado, como você falou, alguém aí de casa, né? A gente sabe, gente, como a gente é cobrada, né? Muito, muito, muito. Agora, vamos lá, falando de saúde mental, então, dos cuidados, tanto durante, se tiver algum transtorno, como a prevenção também. As mães têm percebido a importância de buscar a saúde mental? Muitas delas ainda não, ou muitas de nós ainda não, Gi, justamente porque não há um espaço para falar sobre isso, né? Quando alguém, inclusive, quando alguma mãe rompe com essa barreira e arrisca dizer no seu grupo social que ela está muito entristecida, que ela está muito cansada, ou que ela não dorme, né? Vamos pegar a queixa da privação materna, da privação de sono materna, por exemplo. Ah, não tenho dormido há muito tempo, poxa, eu estou muito mal com isso, tenho me sentido deprimida, tenho me sentido triste. Aí a gente vai para um de dois caminhos. Um é dizer que é normal, é uma fase e vai passar. Ou então adota-se um outro caminho, que é o caminho de dizer, mas veja, olhe para o seu filho, ele é saudável, né? Ele se realize na existência dele. Então ainda temos poucos casos de procura por ajuda, justamente porque não há um espaço para falar disso. E aí nessa esteira, né, você mencionou antes do mês da saúde mental materna, isso vem no sentido de que a gente está estruturando no Brasil, e também em outros 4 países do mundo, né, a gente tem esse mês dedicado a uma campanha nacional pela saúde mental materna, pela prevenção e promoção da saúde mental materna. Em Criciúma, a gente está trazendo essa campanha, né, e ela tem, sobretudo, duas frentes. Uma frente é pensar no estado das mulheres e justamente conscientizar sobre a possibilidade, a potência de adoecimento nessa época e oferecer um espaço de escuta, um espaço de identificação, de compartilhamento, né, em que a gente se sinta segura para falar de como nós realmente nos sentimos e que a partir daí possamos buscar uma ajuda profissional. E um segundo também que diz respeito à renda, à condição financeira das mães. A gente sabe da segregação das mulheres mães no mercado de trabalho, né? Não são todas que, como nós, conseguem conciliar a maternidade com a carreira profissional, né, Gi? E a gente sabe também que, justamente por as mães serem as principais cuidadoras das crianças, né, há a possibilidade, infelizmente, frequente de os pais se ausentarem do cuidado. Então, nós temos muitas famílias monoparentais, né, geridas exclusivamente por mulheres. Então, a nossa segunda frente é uma frente de viabilidade de renda e por isso a gente oferta esses eventos na região. Muito legal, gente. É o Maio Furta Cor, né? O pessoal pode participar e discutir. A Nanda trouxe, né, trouxe alguns assuntos para você refletir em casa, mãe, né? Para não se preocupar, não ficar frustrada e buscar a sua saúde mental com um profissional, conversando, desabafando e assumindo que tem algum tipo de situação que deve ter, né, um profissional ajudando. A Nanda Figueiredo, psicóloga sempre maravilhosa, mãe maravilhosa, autora de livro, é isso aí. Volte sempre que eu ver mais, querida. Obrigada, Feliz Dia das Mães. Obrigada. Vou então rapidamente estender o convite para a feira do dia 7, na Praça do Congresso, entre as 10 e as 2 da tarde. Mais de 5 expositoras, empreendedoras maternas, vendendo o seu produto com a iniciativa de que a gente compre de mães o produto e o presente para as nossas mães. Tá Todas bem? Vejo lá. As mães estarão lá. Valeu, Ananda. Beijo, querida. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. A gente tem que falar sobre isso, né? É bacana, conversa, papo, você se identifica.